A classe estava completamente em silêncio, fingindo se concentrar na lição de casa, mas você podia ver o nervosismo no ar e os olhares disfarçados para o relógio. As crianças eram como uma tropa de soldados, prontas para ir para a batalha assim que o sinal fosse dado. Mas neste caso era uma guerra de todos contra todos. Mary sabia disso e não estava disposta a deixar ninguém ganhar o jogo. Assim que o sinal tocou, todos largaram suas canetas e saíram correndo em direção à porta. Ela estava sentada na mesa mais próxima e foi a primeira a sair. Ela já tinha planejado desde o dia em que escolheram suas mesas. Era a sua festa preferida do ano. Depois do Natal, é claro, e valia a pena passar a aula na primeira fileira para ser a primeira a chegar ao pátio. Quando saiu, o sol estava radiante, era o dia perfeito. Ela pegou uma das cestas e começou a procurar o tesouro mais precioso, os ovos de Páscoa. Embora estivessem escondidos de maneira desajeitada e houvesse o suficiente para todos, era uma enorme competição, e quanto mais demoravam menos ovos conseguiam. Ao seu redor, escutavam os gritos de alegria de quem já havia encontrado alguns e ficou mais impaciente ainda. Ela optou por uma estratégia mais inteligente, se separar e procurar em lugares distantes onde haviam menos companheiros. Sem perceber, ela acabou se afastando dos limites e entrando no bosque escuro, que ficava ao lado do pátio. Não parecia lógico que tivessem ovos escondidos tão longe, mas o tempo estava se esgotando e ela só havia encontrado alguns. Estava desesperada. Mal dava para escutar os gritos das crianças e aquela distância, e seus passos ecoavam pela terra e pelas folhas. De repente ela ouviu outros passos ao seu lado e se virou. Na sua frente estava um enorme coelho com a altura de um adulto, parado, olhando para ela. A boca dele apareceu pelo buraco da fantasia em sua cabeça. Frio, frio! Você está indo na direção errada! Mary ouviu o estranho e refez seus passos, enquanto ele a seguia. Ao chegar próximo de algumas pedras na borda do bosque, ela sorriu confiante e se abaixou para procurar. Quente, quente! Você está chegando perto! O coelho também se agachou, muito perto dela. E por fim ela encontrou o prêmio, 2 ovos pintados com cores vivas, e os colocou em sua cesta. O coelho sorriu atrás do disfarce e fez uma carinha em seu rosto. Muito bem! Agora volte para junto de seus colegas, aqui não tem mais nada! Naquela mesma noite, Mary foi para a cama mais tarde do que o normal, mas adormeceu rapidamente, exausta pelo cansaço e a bagunça de chocolate. Seus pais, os Srs. Lynn, eram um jovem casal que sabiam da importância desta festa para ela e a deixavam fazer tudo. Depois da meia-noite, com a casa completamente em silêncio, algo acordou Mary. Uma mão peluda acariciou seu rosto e ela abriu os olhos. Sentado na cama ao seu lado estava um coelho enorme. Era difícil distinguir no escuro, mas não parecia o mesmo naquela manhã. Sua aparência era muito mais realista. Seus olhos eram reais e a encaravam com um brilho sinistro. Seu pelo estava sujo e desgrenhado e sua boca era muito maior, com presas pontudas para fora. A busca ainda não acabou, pequena. Ainda faltam mais 2 ovos para encontrar. Sua voz parecia muito mais rouca e ela podia sentir o fedor de seu hálito em seu rosto. Mary estava assustada, não estava entendendo nada, mas decidiu ouvi-lo. Ela se levantou um pouco sonolenta e saiu para o corredor, de olho no coelho. Ela olhou para o lado em direção ao quarto de seus pais. Frio, frio! Você está indo na direção errada! Ela deu a volta e caminhou pela escuridão até a sala, encostada na parede. Sentiu algo quente e pegajoso nela. Havia um rastro de líquido que continuava até o final, mas ela não conseguia descobrir o que era. Se limpou no pijama e seguiu em frente. Quando chegou à sala de estar, parcialmente iluminada pela luz que vinha das janelas, olhou ao seu redor e se perguntou qual seria o melhor esconderijo. Ela notou um conjunto de vasos de flores no canto. Quente, quente! Você está chegando perto! Ouviu de longe. Enquanto empurrava as folhas das plantas para procurar, a luz que vinha da janela a fez querer ver o líquido em suas mãos que brilhava e tinha uma cor no tom vermelho escarlate. Sua intuição funcionou mais uma vez e, escondidos nos cantos, ela encontrou os 2 ovos. Mas eles eram diferentes dos demais, muito maiores e pintados de maneira grosseira. Eles também estavam cobertos por uma estranha camada de cabelo. Ela virou um deles com dificuldade devido ao peso e descobriu horrorizada que era o rosto pintado de sua mãe, desvencilhado e com uma careta de terror. Parecia loucura, mas o sangue ao redor não deixava dúvidas. Era sua cabeça separada do corpo. E nem foi preciso virar o outro para saber a quem pertencia. Instintivamente, ela correu horrorizada para o quarto dos pais e seus medos foram confirmados. Na cama estava o coelho sinistro, curvado sobre um dos cadáveres, devorando suas entranhas. Ele se virou para olhar Mary, seus olhos brilhando e um líquido quente saindo de sua boca. Você viu como estava frio aqui?
Muito bem, agora é minha vez de pegar o último ovo. Desta vez viajamos para a América Latina novamente, para conhecer um de seus personagens sombrios mais pedidos. A lenda de uma mulher tão bela e sedutora, como tão impiedosa e mortal. Muitos de vocês já devem saber, estamos falando da Muelona, também conhecida como presa ou dente. Pertence à mitologia venezuelana e colombiana. Sobretudo está presente nas lendas que se contam nos povos da região andina. Eles a descrevem como uma linda mulher com cabelos longos e um olhar penetrante. Mas a sua característica mais marcante são seus dentes afiados, como os de um animal, que podem facilmente dilacerar uma vaca ou um cavalo, até mesmo um ser humano, em questão de segundos. São tão grandes que aparecem naturalmente como se estivessem rindo o tempo todo. Ela também possui uma risada alta e assustadora, fazendo tudo ao seu redor estremecer. Geralmente aparece na beira de estradas e trilhas no final da tarde, quando começa a escurecer. Ela aparece diante dos homens que passam por ali, tentando seduzi-los com seu apelo. Mas quando eles caem em seu abraço apertado, ela os devora ferozmente. As suas vítimas preferidas são os homens perversos ou de comportamento duvidoso, principalmente adúlteros, abusadores de suas esposas e alcoólatras crônicos. Embora em geral ninguém esteja a salvo da sua ferocidade. Ela tem apenas uma peculiaridade: nunca ataca quem tem um lar com filhos recém-nascidos ou uma mulher grávida. A sua origem tem início há alguns séculos atrás, quando tinha uma fama no local onde morava de mulher perversa e com má reputação, e não era bem recebida pela sociedade. Ela se dedicava a enganar meninas inocentes e corromper os homens que desapareceram, destruindo suas casas e até mesmo grandes fortunas e arruinando grandes famílias. Uma delas, conhecida como La Maga, ganhou fama rapidamente e se espalhou pelo local, graças ao seu dom de adivinhação do futuro. Ela se dedicou a resolver questões amorosas consertando, ou melhor, rompendo casamentos. Ela cometeu inúmeras atrocidades por meio de suas artimanhas, jogando cartas e lendo as linhas das mãos. Graças à crescente clientela e aos contatos que vinha fazendo, conseguiu expandir o seu negócio, o transformando em uma casa de diversão. Este foi o seu terreno de caça, onde conquistou homens inocentes. Ela esvaziou os bolsos de grandes nomes do governo espanhol, assim como fez também com os crioulos e proprietários de terras mais ricos. Ela não tinha nenhum tipo de remorso. Fazia as jovens odiarem se tornarem mães. Arruinou centenas de casamentos com esposas abandonadas e acabou com as grandes fortunas de quem investia em tudo isso. Como consequência, tudo ao seu redor era depravação, vício e tragédia. Quando La Maga finalmente morreu, a casa exalou um cheiro muito desagradável, a ponto de todos os seus moradores e clientes terem que abandoná-la imediatamente. Apenas uma mulher, uma das protegidas da falecida, arriscou ficar uma noite ali, para poder se apropriar de alguns utensílios valiosos, como roupas e joias. Quando anoiteceu, ela foi para a cama e assim que apagou a luz, um enorme bando de morcegos invadiu o quarto. E uma voz sombria, quase como um sussurro profundo, ressoou por toda a casa. Eu tenho que me vingar desses homens perversos e adúlteros. Malditos! E das mulheres levianas e sem escrúpulos. Elas vão queimar comigo no inferno. Eu sou a Muelona. A mulher apavorada não conseguia acender a chama da lamparina para tentar se defender, pois o constante bater dos morcegos a deixava nervosa, ao mesmo tempo que chicoteava e batiam as asas em seu rosto. Desesperada e horrorizada, ela fugiu da casa, rastejando o mais rápido que pôde. Assim que finalmente estava fora da casa e segura, ela correu desesperadamente para contar a todos o que tinha testemunhado. Houve uma grande comoção, os vizinhos viviam inquietos e apavorados com aquele maldito lugar ao lado, mas ninguém ousava entrar. Por fim, as autoridades decidiram atear fogo à casa para tentar afastar o que nela vivia e dar um pouco de paz e tranquilidade aos moradores. Mas essa criatura cumpriu fielmente a sua promessa e desde então percorre as estradas da região em busca de suas vítimas preferidas. Já sabemos que vocês não estão entre eles, TikTokers, mas por via das dúvidas, tenham muito cuidado. Não se deixe enganar por nenhuma mulher atraente, pois por trás de seu sorriso encantador pode haver um destino macabro. Era uma tarde quente de verão. Mark, um jovem de 25 anos, estava no telhado do seu apartamento.
Gostava de ficar muito tempo sozinho e nesse dia precisava ainda mais. Uma discussão com a namorada Beatrice o impedia de se concentrar em qualquer outra coisa. Ao olhar em volta, notou uma pilha de jornais velhos. Abriu um deles e começou a virar as páginas. Um acontecimento chamou sua atenção. Ele noticiava a morte de um jovem cujo corpo havia sido encontrado com grandes sinais de violência. Sua garganta foi arrancada com algum tipo de garra e também encontraram uma marca em sua testa. Depois de ler aquele estranho acontecimento, sentiu um nó no estômago. Mark olhou para a rua, os olhos fixos nas pessoas que iam e vinham, até que de repente um homem chamou sua atenção. Embora fosse verão e a temperatura estivesse agradável, ele usava luvas brancas e uma jaqueta preta comprida com capuz, junto com um cachecol listrado de preto e branco. A certa altura, o homem parou e olhou para cima, como se percebesse a sua presença. Quando o jovem viu seu rosto, seu sangue gelou. Ele usava uma máscara meio branca e meio preta, com um sorriso estranho e macabro. De repente, a expressão na máscara mudou, e ele sorriu mais perversamente agora. A figura inclinou a cabeça e, em poucos segundos, a figura misteriosa subiu no prédio e começou a escalar a parede com as mãos. E agora, eram garras fortes com unhas compridas. Mark enlouqueceu e se afastou da borda, correndo para a saída. Ele correu sem olhar para trás e bateu a porta atrás dele. Ele podia ouvir a sua voz arrepiante à distância. Você quer jogar? Quero que você brinque. Mas Mark já corria para se refugiar em seu apartamento em pânico. Ao chegar ao seu quarto, caiu na cama, duvidando se o que tinha visto era real ou não. Quando conseguiu se acalmar, o cansaço tomou conta dele e logo fechou os olhos e adormeceu. No dia seguinte, acordou confuso, lembrando vagamente dos acontecimentos da noite anterior. Provavelmente foi um sonho, tenho certeza que foi a minha imaginação, ele pensou. Quando recuperou a compostura, ele lembrou da briga com Beatrice e decidiu visitá-la para pedir perdão e fazer as pazes. Mas antes de enfrentar a situação, você deve se preparar. Ele foi até a cozinha e remexeu em um dos armários até encontrar uma garrafa de vinho. Abriu e derramou um pouco em um copo, mas quando levou o copo aos lábios, percebeu que era apenas água pura. Ele olhou para a garrafa e, de repente, a risada familiar quebrou o silêncio. Gostaria de uma taça de vinho? Mark deu um pulo, derramando o conteúdo do copo. Sem esperar mais, ele fugiu do apartamento às pressas e foi para a casa da namorada. Ele estava muito nervoso e teve um mau pressentimento. Chegando à entrada, bateu a porta, mas ninguém atendeu. Ele ligou novamente, mas com o mesmo resultado. Desesperado, ele tentou girar a maçaneta e a porta cedeu. Dentro, tudo parecia ordem. Ele entrou na cozinha, chamando o nome de Beatrice, mas não houve resposta. Se dirigiu à sala de jantar, onde encontrou sobre a mesa uma garrafa de vinho aberta, a mesma que ele tinha no apartamento. No corpo da garrafa havia uma nota que dizia: "Sinto muito por nossa briga, gostaria de fazer as pazes. Amo você de todo o coração, Mark." O jovem engoliu em seco, sentindo o coração disparar. Ele não se lembrava de ter enviado nada a ela, embora o bilhete estivesse assinado com seu nome. Ele ligou para ela novamente, mas novamente houve apenas silêncio. Então ele decidiu subir e investigar o quarto. Mas, enquanto ele subia, uma imagem o deixou atordoado. Beatrice estava deitada no chão, fria e completamente imóvel, e Mark sabia que ela estava morta. Ele se ajoelhou ao lado do corpo dela e sentiu as lágrimas brotando em seus olhos. De repente, ele sentiu uma presença ao seu lado. Era um indivíduo estranho, com aquela máscara nojenta exibindo um sorriso perverso. Que fofo da sua parte, ele exclamou. Ela bebeu e depois morreu. Era veneno. O estranho gritou rindo. Mark entrou na sala onde sabia que Beatrice guardava uma arma. Ele abriu a gaveta do criado mudo e encontrou a arma. Ele se virou e o sorriso maligno do homem estranho o cumprimentou. Acabou o vinho, disse ele, zombando. Mark, cego de raiva, puxou a trava de segurança e atirou. Mas o estranho ser não apenas se esquivou do tiro, como subiu na parede da sala, subindo até o teto, como havia feito no dia anterior. Lá de cima ele pronunciou com voz sombria, em tom aborrecido. Você é chato, hein? E, com um rosnado, ele se lançou para o Mark. A polícia não demorou para ir ao apartamento de Beatrice depois que os vizinhos ligaram ao ouvir o tiro. Eles encontraram os dois corpos e
Em primeira busca, determinaram que Mark havia envenenado a namorada, mas não conseguiram explicar o que havia acontecido com ele. O corpo foi encontrado em uma enorme poça de sangue. A sua garganta havia sido cortada por fortes garras que pareciam pertencer a algum animal. Marcas foram encontradas nas paredes e no teto da sala, mas nenhuma evidência confirmou a identidade do culpado, e na testa de Mark, uma inscrição misteriosa. Adeline tinha uma vida muito difícil. Sua mãe e seus irmãos a ignoravam completamente, e seu pai não parava de maltratá-la. Tinha um transtorno mental. Era continuamente acompanhada por diferentes vozes em sua cabeça. O único na casa que a ajudava era seu irmão Jonathan, que muitas vezes tentava protegê-la dos golpes de seu pai. Fez a mesma coisa um dia quando as coisas ficaram realmente sérias. Seu pai a agarrou pelo pescoço e estava prestes a matá-la, mas no final a deixou dizendo: "Não importa, amanhã eles virão te buscar." Ela, sem entender nada, perguntou ao seu irmão por que ele dizia isso. Ele tentou encobrir, dizendo que não tinha ideia. Mas no dia seguinte, as piores previsões se cumpriram. 2 pessoas do sanatório foram buscá-la. Apesar da insistência de seu irmão, que chegou a bater em um deles e chutá-la, foi internada na instituição Mental Black Forest. Ali, sua vida era ainda pior do que em casa. Sentia que todos os dias eram iguais, a maltratavam e vivia em um absoluto inferno. Sua única salvação foi a enfermeira Anneli Grunewald, que nunca gritou com ela e também liderava a sua atividade favorita, a costura. Mas um dia tudo mudou. Enquanto estava deitada em sua cama, ouviu que nos quartos ao lado, a chefe da equipe gritava para que todos se levantassem. Ela ignorou e continuou por mais um tempo, mas, de repente, apareceu em seu quarto e a ameaçou para que se levantasse. A voz em sua cabeça lhe dizia para bater nela, mas ela mais uma vez se calou e obedeceu. Naquele dia, a caminho do refeitório, viu um personagem estranho na floresta. Não tinha rosto, mas se comunicava com ela. Dizia a ela que, quando pudesse, deveria ir ao seu encontro. Ela sabia pelos outros pacientes do sanatório que escapar de lá era impossível. Então apenas abaixou a cabeça e continuou andando. Naquele dia, a enfermeira Anneli estava muito triste e Adeline percebeu. Logo descobriu que o motivo era precisamente ela. Da direção do centro, decidiram que a doença da menina era incurável. Por isso, pretendiam colocá-la para dormir para sempre, matá-la. Mas Anneli a amava demais e não ia permitir isso, então sugeriu que escapasse. Ela ajudaria a encontrar com seu irmão na floresta. Naquela mesma noite, a mulher distraiu os médicos para que Adeline pudesse sair pela porta lateral. Conseguiram, mas não contavam que o jardineiro saísse do galpão justo naquele momento e a pegasse. Ele ativou o alarme enquanto a garotinha corria o mais rápido que podia para a floresta. Na verdade, com medo, não parou para olhar para onde estava indo e de repente percebeu que estava bem no meio da floresta. Não sabia para onde ir, até que ouviu a voz de seu amigo invisível. "Por aqui, pequena." Deu um passo nessa direção, mas logo percebeu que os funcionários do sanatório estavam muito próximos. Entre eles, a chefe geral, aquela horrível pessoa. Tinha um machado nas mãos, o que a fazia sentir que a coisa terminaria fatalmente. Suas forças estavam acabando, mas ainda assim corria o mais rápido que podia. Seu estranho amigo tentava ajudá-la, intimidando os funcionários, mas havia muitos deles. E enquanto ainda estava correndo, Adeline tropeçou e caiu. Isso fez com que a chefe geral a alcançasse. Ela implorou que não queria voltar para o sanatório, e a chefe lhe disse que poderia conceder esse desejo. Levantou o machado e deu golpes no corpo da menina várias vezes, tanto que quase não sobrou nada dela. Os membros que acompanhavam a chefe ficaram totalmente horrorizados ao ver o que ela havia feito. Mas o que eles não esperavam era se virar e ver uma figura enorme os olhando fixamente. Quando a chefe terminou seu trabalho, se virou para que um deles pudesse segurar o machado. Mas tudo o que foi encontrado foram 3 corpos pendurados em uma árvore. Bem atrás dela estava ele, aquela figura longa e sem rosto. Acabou com ela e também com todos os outros funcionários e pacientes do sanatório. Havia testemunhado 1000 vezes as coisas terríveis que aconteceram ali. Isso tinha que acabar. Só deixou uma pessoa viva, a enfermeira Anneli. Esta ia ser uma nova razão para viver, Adeline. Um homem estranho a trouxe de volta à vida. Agora, ela era como uma boneca de pano, com muitas costuras, mas com vida. Bem-vindos a mais um vídeo de horror, TikTokers!
Hoje trazemos para vocês uma lenda urbana que se refere a um antigo jogo infantil japonês. No começo, parece totalmente inocente, mas esconde uma origem assustadora. A palavra kagome poderia ser traduzida como círculo, mas também significa gaiola ou cercar. As regras do jogo variam de acordo com a tradição, mas a forma mais popular é jogada da seguinte forma. Uma criança é escolhida como Oni, que significa demônio ou ogre em japonês, e deve sentar-se com os olhos vendados no meio de um círculo formado pelos outros jogadores. As outras crianças dão as mãos e ficam em torno de Oni, enquanto cantam uma canção Kagome, Kagome. Quando a música termina, o Oni chama o nome da pessoa que eles acham que está por trás. Se ele acertar, essa pessoa vai ao centro e vai trocar de lugar. Se não fizer, eles permanecerão no meio até que acertem. Existem muitas teorias sobre a origem desse jogo. Alguns relacionam isso com a tradição mitológica japonesa. Outros dizem que no período Asuka, as crianças da Casa Imperial, no Japão, começaram a jogar o jogo quando eram controlados pelos líderes do clã Soga, e eles eram prisioneiros no palácio, impossibilitados de sair. Entretanto, tem também uma origem terrível circulando na rede, que remonta a 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, especificamente em um orfanato em Shimane. Naquele tempo, oficiais nazistas tinham usado o orfanato para conduzir experimentos clandestinos com crianças. Essas experiências consistiam em uma busca por uma suposta interruptor no cérebro que, quando ativado, faria com que o cérebro envelhecesse lentamente a ponto de culminar com a morte. Os cientistas nazistas acreditavam que, se eles pudessem usar esse interruptor e pudesse ser localizado e removido do cérebro, se tornaria um ser imortal. Em outras palavras, eles queriam a fórmula para a vida eterna. Muitas crianças morreram prematuramente como resultado dessas intervenções em seus cérebros. Eles foram enterrados na floresta ao redor do orfanato e seus nomes não apareceram em nenhuma documentação. Entretanto, após várias tentativas, eles conseguiram intervir em uma garota, removendo seu cérebro. Removendo a área em que eles procuravam e conseguindo reanimá-la depois da operação. Quando ela acordou, tudo parecia normal. Então, em vista do seu sucesso, eles decidiram continuar para operar mais crianças da mesma forma. Após as operações, as crianças conseguiam se comunicar normalmente, apesar de alguns comportamentos estranhos. Eles andavam pelos corredores com rostos exageradamente sorridentes e eufóricos, como se compartilhassem um grande segredo. Quando uma das crianças era deixada sozinha com o cuidador, o seu olhar mudava imediatamente para um de ódio terrível. E lá, eles começaram a circular ao redor, vários deles, entoando Kagome, Kagome. Eles cercaram o guardião em um círculo e encararam com um olhar quase monstruoso, o aterrorizando. No final da guerra, quando os cientistas e médicos deixaram o orfanato, um dos zeladores deixou o seu testemunho, afirmando que essas crianças se aproximaram dele e lhe pediram para jogar o jogo. Seus rostos eram tão horríveis que ele se virou e saiu correndo para fora do prédio. A lenda diz que o orfanato ainda hoje está de pé e que as crianças ainda estão vivas lá dentro, mas não são fantasmas. Eles estão condenados a viver para sempre devido às intervenções médicas. Eles afirmam que muitos ousaram entrar no prédio e nunca conseguiram escapar. Tudo começou quando Tommy pediu a Marcos que ficasse com ele depois da escola. Todos tinham deixado a escola, menos ele, que estava indo para uma sala de aula vazia. Marcos estava nervoso. Tinha medo de ficar trancado lá. Mas o amigo havia pedido, por favor, que ele o acompanhasse. Disse que era muito importante. Chegaram na sala e se sentaram no chão. Tommy tirou de sua mochila uma tábua de madeira e um vidro. E depois de alguns segundos, Marcos ficou tenso ao ver que se tratava de um tabuleiro de Ouija. Você se lembra de Andrea? Disse seu amigo. Andrea era uma aluna que havia morrido há alguns meses. Sua morte chocou toda a cidade quando foi encontrada afogada no lago de madrugada. Foi declarado como um acidente, mas para muitos era muito estranho que a jovem estivesse ali naquele momento e completamente sozinha. Entre Tommy e Andrea havia algo. Não havia chegado a se chamarem de namorados, mas entre os dois havia uma relação de mais do que amigos. Vamos, Tommy, não está insinuando que joguemos o tabuleiro de Ouija para entrar em contato com ela? Perguntou Marcos assustado. Tenho que fazer, preciso saber o que aconteceu. Você é meu melhor amigo, não posso pedir isso a mais ninguém.
Marcos engoliu em seco e apoiou seu dedo indicador na borda do vidro. Seu amigo fez o mesmo e começou o ritual fazendo várias perguntas. Em pouco tempo, sentiram uma corrente de ar frio na sala de aula e o vidro começou a se mover apenas entre as letras. Com a mão que tinha livre, Tommy anotava com lápis em um caderno todas as palavras que iam se formando. Juntos, leram a primeira frase. Deixe ir. Deixe ir quem? Não sabiam ao que se referia. Tommy perguntou em voz alta, e o vidro começou a se mover letra por letra até formar o nome de Marcos. Tommy perguntou o motivo em voz alta novamente, e desta vez a palavra que se formou foi ciúmes. Por que André disse isso? Tinha ciúmes dela? O que havia de errado com ela? Perguntou. Marcos se levantou com raiva. Lhe disse que o estava enganando, movendo o copo ele mesmo, e que nunca teve ciúmes de Andréia nem dele. Que não se importava com nenhum dos dois. Agarrou sua mochila e saiu batendo a porta. Na manhã seguinte, na frente da escola, havia uma ambulância e 2 carros da polícia. Uma faxineira havia encontrado seu amigo na sala de aula, ensanguentado. Havia sido apunhalado diversas vezes com um lápis. Marcos contou que Tommy estava conversando através do tabuleiro Ouija com Andréia, mas ninguém acreditou nele. A polícia, ao verificar as câmeras de segurança do corredor da escola, viu os dois entrando na sala e depois Marcos saindo sozinho e muito irritado. Ele garantiu que não havia o matado. Saiu bravo com seu amigo. Por isso, fechou a porta com raiva. Alegou que Andréia fez com que parecesse que ele era o assassino. Após vários interrogatórios, o declararam culpado e o trancaram em um centro de detenção juvenil. Marcos alegava ouvir os espíritos todos os dias. O atormentavam, zombavam dele. Não lhe perdoavam por ter acabado com sua vida naquela noite no lago. Bem-vindos ao novo vídeo de terror, TikTokers. Sofia havia acabado de chegar à cidade de Haynesville. Ela tinha se mudado com seu pai algumas semanas atrás e precisava de dinheiro. Ela queria economizar para comprar um carro, então resolveu procurar trabalho e foi ao supermercado perguntar se havia vaga para ela. Eles não estavam contratando, mas ela viu um anúncio no quadro que dizia: procura-se uma babá para cuidar de 3 crianças. Havia um número de telefone. Ela ligou e a senhora Henderson atendeu. Ela lhe disse para ir até lá naquela tarde. Ela pegou sua bicicleta e pedalou até a casa dos Hendersons, que era um tanto isolada, em uma casa grande e velha. O céu estava claro e a temperatura agradável. Ela deixou sua bicicleta perto de uma árvore e tocou a campainha. Os dois a receberam na porta. Era um jovem casal que naquela noite teria uma festa para ir. Uma das colegas de trabalho da mãe estava se aposentando e eles iriam fazer uma grande despedida. O interior da casa foi decorado com bom gosto, mas ficou evidente ao longo dos anos, as paredes foram perdendo a cor e o piso rangia. Eles deixaram os números de emergência na geladeira e dinheiro para pizza. Comeram pizza e assistiram um filme juntos, enquanto as crianças comiam pipoca. As crianças eram uns anjinhos, se comportavam muito bem e por volta das 22 horas elas os pôs na cama sem que reclamassem. Ela leu uma história para eles e ligou a babá eletrônica. Então desceu para assistir televisão. Sofia queria terminar uma série na qual ela estava muito viciada. Só restavam apenas 2 episódios. Ela estava se acomodando no sofá quando o telefone tocou. Ela atendeu e tudo o que ouviu foi uma respiração ofegante, seguida pela voz de um homem. A voz lhe perguntou: "Você viu como as crianças estão?" Assustada, ela desligou o telefone, tentando se convencer de que deveria ser uma piada. Alguma pessoa engraçada que sabia que iria ser a babá dos Hendersons naquela noite. Ela checou a babá eletrônica, tudo parecia calmo. Ela colocou a série de volta, mas cerca de 15 minutos depois o telefone tocou novamente. Ela pegou o telefone e ouviu risadas histéricas do outro lado da linha. Então a mesma voz perguntou: "Por que você não foi ver como as crianças estão?" A babá deixou o telefone cair. Ela olhou pela câmera e tudo parecia bem. Mas de qualquer forma, a pobre Sofia ficou um pouco assustada. Resolveu chamar a polícia e depois subir para verificar. O oficial que a atendeu lhe disse que se o homem ligasse novamente, ela deveria tentar mantê-lo na linha. Isso daria tempo da polícia rastrear a ligação. Eles estavam com tropas reduzidas naquela noite, houve um assalto e demoraria um pouco para a patrulha chegar. Quando ela estava prestes a subir as escadas, o telefone tocou pela 3ª vez e quando a babá atendeu, ela ouviu a respiração ofegante novamente e a voz repetiu: "Você realmente deveria ir ver como estão as crianças." Sofia ficou na ligação enquanto ouvia por um longo tempo os risos histéricos.
Ela desligou o telefone e quase imediatamente tocou de novo. A ligação era da delegacia. O oficial gritou com ela. Saia de casa agora mesmo, as chamadas estão vindo do telefone de cima. Sofia deixou o telefone cair e estava em estado de choque. Ela sentiu que iria desmaiar, mas de repente ouviu passos fortes descendo as escadas. Sem pensar duas vezes, ela correu para fora da casa o mais rápido que pôde. Ao fechar a porta principal atrás dela, a mão de um homem apareceu no vidro. Ela gritou e saiu correndo para a rua, justo no momento em que os policiais chegaram. A polícia vasculhou a casa e encontrou um machado ensanguentado caído no chão, ao lado do telefone, no quarto do andar de cima. Eles temiam o pior. Ouviram um barulho vindo do armário. Eles o abriram com cuidado. Eram as crianças escondidas, contendo o choro. A janela de trás estava aberta e o vento soprava através da cortina. Não havia sinal do louco que havia feito os telefonemas. Ele escapou assim que a polícia chegou. Sofia e as crianças ficaram abraçados no sofá esperando os pais chegarem. Já haviam sido avisados e estavam para chegar. Mas, de repente, o telefone tocou novamente. Natalie Olette era uma garota doce e tranquila. Tinha olhos castanhos com reflexos verdes. Seu longo cabelo escuro contrastava com sua pele pálida. Adorava pintar. Quando acabavam as folhas, utilizava a parede como tela. Seus pais não achavam muita graça. Frequentemente discutiam e a deixavam trancada em seu quarto. Além disso, seu irmão mais velho, Lucas, implicava com ela o tempo todo e tornava a vida de dentro de casa impossível. Não demorou muito para Natalie começar a se sentir solitária e triste. À medida que foi crescendo, se tornou uma pessoa sombria e seus desenhos passavam a ter um aspecto aterrorizante e sangrento. Um dia, no colégio, acabou dormindo enquanto fazia um trabalho de inglês. A professora chamou sua atenção, exigiu que entregasse o que havia feito, mas em cima da mesa de Natalie havia apenas desenhos de personagens sinistros e cenários macabros. Seu tempo acabou, senhorita Olette. Essa frase chamou sua atenção. Parecia que o tempo estava sempre contra ela, e isso a incomodava. Ao sair da aula, se encontrou com Chris, seu namorado. Tinha cabelos loiros e olhos castanhos. Natalie ficou feliz em vê-lo, mas ele estava muito sério. Quando foi beijá-lo, Chris virou o rosto e disse que queria terminar com ela. É melhor darmos um tempo. Mais uma vez o maldito tempo, pensou Natalie. Por quê? O que aconteceu? É a sua maneira de pensar, seus desenhos. Você está sempre triste e nunca sorri. Natalie ficou chocada. Chris havia partido seu coração e sentia que sua vida estava indo de mal a pior. Ao chegar em casa, foi para o banheiro chorar. Na prateleira, viu o kit de costura de sua mãe. Revirou em busca de uma agulha e linha e se olhou no espelho. Então eu nunca sorrio, né? Começou a costurar em suas bochechas um sorriso com uma linha preta. Sentia uma dor insuportável. Mas a única coisa que fazia era rir histericamente. Estava em uma espécie de transe. O sangue pingava até escorrer pelo ralo. De repente, sua mãe entrou no banheiro e gritou indignada. Foram ao hospital e Natalie explicou ao médico que seu maior problema era o tempo. O tempo que passava devagar e controlava a sociedade, torturando até o fim. Se sentia como uma pessoa diferente. Passou a noite no hospital. Acordou devido a um pesadelo em que uma voz não parava de repetir que seu tempo havia se esgotado. Tentou se mover, mas não conseguia. Estava amarrada à cama. Um grupo de homens com máscaras estranhas estavam com ela no quarto. Um deles tinha um bisturi na mão. E lhe disse que faria uma pequena cirurgia para manter sua mente controlada. Sentiu como se recebesse várias injeções de um líquido viscoso que queimava no interior de sua pele. Seu coração batia intensamente e parecia que sua cabeça ia explodir. Fechou os olhos e quando voltou a abri-los, todos haviam desaparecido. Havia apenas um médico que estava lhe injetando um sedativo e pedindo que se acalmasse. Ela se livrou de suas ataduras, bateu no médico e o amarrou na cama de bruços. Sentia que algo em seu interior estava mudando, algo sinistro como suas pinturas. Moveu o mecanismo para dobrar a cama completamente e dividir seu corpo ao meio. O médico gritava incontrolavelmente enquanto sangrava da boca. Pintou as paredes usando sangue e dava altas gargalhadas, contemplando sua arte. Foi ao banheiro e se olhou no espelho. Ainda tinha os pontos em seu rosto formando um sorriso sinistro. Mas agora, seus olhos estavam completamente verdes. Amava o seu novo eu. Fugiu do hospital e foi para casa. Entrou na cozinha e pegou 2 facas. Sua mãe apareceu e quando a viu, gritou horrorizada. Tentou fugir pelo corredor, mas tropeçou e caiu no chão. Natalie a esfaqueou várias vezes enquanto sussurrava. Bons sonhos, mãe. O seu tempo acabou. Mais tarde, foi em busca de seu pai e seu irmão Lucas e os assassinou, torturando-os. Ao terminar, foi para o seu quarto. Tudo estava em silêncio e podia escutar o tic-tac de um relógio de bolso que tinha em sua mesinha de cabeceira. Permaneceu escutando o barulho durante o que, para ela, foi uma eternidade.
Foi em direção ao banheiro e colocou o relógio sobre um de seus olhos, perfurando a pele e rasgando o órgão até que o artefato se encaixasse perfeitamente. Natalie não era mais a Natalie, era agora a Clockwork. Queimou a casa com os cadáveres de sua família e se afastou das chamas, adentrando nas profundezas da floresta. Alguns dizem que ainda está viva, determinada a fazer com que seu tempo acabe e assim evitar a agonia de espera. A única maneira de saber se ela está lhe observando é dormir perto da janela. Na escuridão da noite, você será capaz de diferenciar o som arrepiante de um tic-tac e verá o brilho verde de seus olhos. Se ela estiver aí, você saberá que o seu tempo acabou. Anne era uma tímida jovem de 24 anos. Não tinha muitos amigos, pois seu trabalho tomava a maior parte do seu tempo. Era enfermeira em um importante hospital e adorava se sentir útil ajudando os demais. Trabalhava ao lado do Dr. Sebastian, um jovem médico muito respeitado entre seus companheiros. Embora fosse uma pessoa cordial, sempre se mostrava frio e distante. Alguns pensavam que seu caráter taciturno era totalmente normal, já que era um médico legista e passava a maior parte do tempo cercado de cadáveres. Seu cabelo loiro e olhos azuis haviam partido inúmeros corações. Anne não foi exceção, e em pouco tempo se apaixonou por ele. Nunca lhe confessou seus sentimentos, porque pensava que nunca iria notá-la. Entretanto, um dia o médico declarou seu amor por ela, e os dois iniciaram um relacionamento logo depois. A encheu de presentes e atenção, então sua felicidade não poderia ser mais completa. Um dia a convidou para ir à sua casa e, após um jantar romântico, lhe pediu em casamento. "Eu te amo, quero estar sempre ao seu lado", disse ele, e uma enorme onda de felicidade a invadiu. Pouco depois, o médico fez um gesto com a mão e disse: "Venha, tenho outra surpresa para você. Me acompanhe até o porão." Embora ela devesse estar animada, algo em seu interior a colocou em alerta. O tom de sua voz havia mudado e a atmosfera de repente esfriou. Se levantou e o seguiu. Abriu a porta do porão e imediatamente sentiu um odor que dava náuseas. Enquanto desciam as escadas, ele lhe disse: "Anne, querida, finalmente encontrei a resposta. De agora em diante estaremos juntos para sempre." Suas estranhas palavras a assustaram ainda mais. Ao chegar embaixo, o médico acendeu as luzes. A jovem pôde ver, totalmente horrorizada, diversos cadáveres desmembrados empilhados em um canto. Não sabia dizer de quanto se tratava, já que todos faltavam vários membros do corpo. Anne entrou em pânico. A imagem devastadora embaçou sua visão e não pôde pronunciar sequer uma única palavra. O médico estava ao seu lado, com uma expressão de expectativa, como se esperasse uma resposta. Seu primeiro impulso foi dar a volta e sair dali, mas ele a agarrou e a golpeou na cabeça, a deixando atordoada no chão. Ela notou como a agarrou nos braços e a colocava em uma maca velha e barulhenta ao lado da pilha de cadáveres. Amarrando seus pés e mãos, de repente sentiu a pressão de uma agulha em seu braço e o efeito do que havia sido injetado foi instantâneo. Sua cabeça começou a girar e perdeu a sensibilidade do corpo. Viu como o médico tirava uma enorme faca de uma gaveta. Seus olhos se arregalaram de pânico, mas nem sequer conseguia gritar. Se aproximou dela e apoiou a ponta da faca em seu peito. "Calma, você não sentirá dor." Em um rápido movimento, o médico ergueu a faca e a cravou em seu coração com toda a força. E a última coisa que Anne viu antes de desmaiar foi uma enorme poça de sangue jorrando de seu peito. Quando a jovem acordou, demorou alguns minutos para recordar o que havia acontecido. Ainda estava na maca, embora não estivesse mais amarrada. Havia recuperado a sensibilidade de seu corpo, mas aquele corpo não era familiar. Se levantou e pôde perceber que agora estava mais alta. Notou uma estranha sensação em seu rosto e, ao tocar, descobriu que agora havia um remendo em seu olho direito. Olhou para suas pernas, depois para os braços, viu inúmeras partes costuradas, pedaços de pele que não lhe pertenciam. Embora a pilha de cadáveres já não estivesse mais lá, não demorou muito para se dar conta de que seu novo corpo era feito de pedaços de pessoas que já estavam mortas. De repente, ouviu um barulho e viu a porta do porão se abrir. Sabia que era ele. Seu corpo ficou tenso e seu rosto ardia com o calor da fúria. Se aproximou dela e a olhou com uma cara de lunático. "Minha querida Anne, como você está linda! Não posso deixar de admirar meu melhor trabalho. Agora deverá fazer o mesmo comigo e assim nosso amor será eterno." Mas ela já não era mais a mesma. Sentiu uma estranha sensação de euforia. Se sentia poderosa. De repente, sentiu pena daquele ser insignificante e a própria ideia de passar o resto de sua vida ao seu lado parecia repugnante. O sorriso do médico desapareceu enquanto observava sua amada. Antes que dissesse qualquer outra coisa, se lançou sobre ele e, com a renovada força de seu corpo sobrenatural, o estrangulou. Tentou resistir, mas todos os seus esforços foram em vão. Ela era muito mais forte. Assim que o viu morto, decidiu pagar com a mesma moeda. Vasculhou as ferramentas do porão até que uma serra elétrica chamou sua atenção. A ligou e usou para cortar o corpo do médico em pedaços. Sorrindo a cada nova mutilação,
Saiu do porão e se dirigiu para a cozinha. Olhou para o relógio e viu que faltava muito pouco para amanhecer. Tomou banho para limpar o sangue de seu corpo e depois vasculhou o armário do médico. Vestiu um uniforme preto, cobriu as cicatrizes nos braços com luvas compridas e colocou uma mecha de cabelo cobrindo o seu olho direito. Por fim, já estava pronta para começar um novo dia de trabalho. Essa história começa há muito tempo, antes que os consoles invadissem as casas. No início da década de 80, em uma cidade dos Estados Unidos, o pânico começou a se espalhar quando ocorreu uma série de mortes violentas. As vítimas haviam sido brutalmente torturadas e assassinadas, e o responsável sempre deixava as iniciais TD escritas na parede com sangue. Além disso, a polícia não tinha nenhuma pista. O massacre mais brutal ocorreu em uma casa onde 6 pessoas morreram e apenas uma sobreviveu, gravemente ferida. Seu testemunho foi assustador. Alegou ter sido atacado por um pequeno urso de pelúcia coberto de sangue, com um sorriso macabro cheio de presas e chamas saindo de seus olhos. Em sua cabeça tinha uma espécie de antena com uma pedra vermelha e agia como um louco, pulando de um lado para o outro. A polícia descartou seu testemunho e foi internado em um hospital psiquiátrico. Dias depois, tirou sua própria vida. Um boato começou a se espalhar pela cidade de que o responsável pelos crimes não era um psicopata, mas sim uma entidade demoníaca, e todos se trancavam em suas casas assim que o sol se punha. Uma noite, uma patrulha policial encontrou em um beco os restos de um corpo massacrado, e alguns metros depois, uma figura escrevendo as iniciais TD com sangue na parede. Foram atrás dele e conseguiram persegui-lo, graças ao rastro de sangue que deixou até a periferia da cidade, onde se escondeu no cemitério. A essa altura, o alarme já havia sido dado, e diversas patrulhas começaram a fazer buscas pelo cemitério. O repórter de um jornal local também apareceu e foi autorizado a acompanhar uma dupla de policiais. Depois de um longo tempo dando voltas e ouvindo estranhos ruídos, de repente um dos policiais caiu no chão, com a voz abafada pelo jorro de sangue que saía de sua garganta. Enquanto o outro policial ajudava seu parceiro, o jornalista reagiu rapidamente com sua câmera e tirou uma foto no escuro. Quando mais tarde a revelou em seu laboratório, não podia acreditar no que via. Um pequeno urso de pelúcia aparecia em pé sob um túmulo, segurando em sua mão um machado manchado de sangue. A imagem confirmava a descrição dada na época pela vítima anterior. E quando foi publicada na imprensa, as pessoas ficaram histéricas. Já não bastava fechar as portas e janelas. Usavam rosários, incensos, água benta e qualquer outro objeto religioso que valesse a pena usar para se proteger daquele ser demoníaco. Se aglomeravam para perguntar ao sacerdote o que poderiam fazer diante de tal ameaça, e o mesmo contestava que a única salvação era a fé. Foi convocada uma vigília de preces e orações que durou ininterruptamente por vários dias. As pessoas se voltaram para pedir ajuda aos céus e, assim, enfraquecer o poder do monstro. De repente, uma noite, a criatura apareceu, ajoelhada diante do padre. Sangue e chamas saíam de seus olhos mais ferozmente do que nunca, e seus gritos desesperados tentavam calar as orações do povo. O padre reuniu coragem para se colocar à frente dele. Pronunciou alguns versículos e o aspergiu com água benta, momento em que o monstro deu um grito de dor e explodiu, como uma grande bolha de sangue, encharcando todos ali presentes. Por fim, a maldição havia acabado. Tudo voltou ao normal e as pessoas tentaram esquecer aquela macabra experiência. Até muito tempo depois, no final dos anos 90, quando a Sega lançou para seu console Saturn uma nova parcela de sua saga estelar, o Sonic R. Se tratava de um revolucionário jogo de corrida tridimensional que incluía alguns personagens secretos que poderiam ser desbloqueados como recompensas. Em uma casa de Los Angeles, na Califórnia, uma mãe chamava seu filho para jantar, que estava trancado em seu quarto por várias horas, jogando esse novo título. Depois de diversas tentativas sem resposta, subiu as escadas pronta para repreendê-lo, mas o que encontrou a deixou transtornada. Seu filho estava deitado no chão, com os lábios azuis, espuma na boca e as pupilas dilatadas. O console estava ligado, e uma das músicas do jogo, Can You Feel the Sunshine, continuava tocando sem parar, com um tom alegre que dava a tudo aquilo uma atmosfera bizarra. Foi descoberto que o menino morreu de um ataque epilético por jogar muitas horas seguidas, o que não deixava de ser estranho porque não havia um histórico familiar dessa doença. Após o funeral, a família doou todos os seus brinquedos e pertences. O console do jogo ficou com seu melhor amigo, que já em casa o conectou e descobriu que pouco antes de morrer, o menino havia desbloqueado um novo personagem.
se chamava Tails Doll, a versão sombria de um dos personagens principais do jogo, que tinha aspecto de um bicho de pelúcia e uma antena com uma luz vermelha na cabeça. O fato foi divulgado em fóruns na internet e começou a se espalhar o boato de que o sangrento TD havia voltado à ação, através do macabro personagem do videogame. A SEGA reagiu rapidamente e fez com que desaparecesse de todos os seus produtos, mas já era tarde demais e o pesadelo voltou a se tornar realidade. Algumas semanas depois, houve um novo assassinato. Mais uma vez um cadáver brutalmente torturado e uma escrita com sangue, desta vez mais extensa, dizia: "Obrigado por seu medo e por me trazer de volta à vida. De agora em diante não terei corpo, não precisarei mais dele, porque sou o Tails Doll." Era um maravilhoso dia de sol. Uma menina loira chamada Lucy estava brincando com suas duas amigas no jardim de sua casa. Elas ficavam perguntando sobre sua festa de aniversário, que estava muito próxima. Ela falava com orgulho de como tudo seria perfeito. Muitos amigos viriam, o bolo seria um red velvet com 4 camadas e ela usaria um lindo vestido azul. Um carro parou na garagem. Alex, o jovem mordomo pessoal de Lucy, saiu dele, que o trouxe com precisão. Ele olhou para as meninas com ressentimento. Ele realmente odiava seu trabalho, receber ordens de uma menina mimada. Lucy, animada, foi correndo em sua direção pedindo que a deixasse experimentar o vestido. Com um sorriso forçado, ele respondeu que sua mãe havia proibido, mas Lucy insistiu sem parar. Cansado de tudo, Alex decidiu implementar o plano que vinha preparando há semanas. Acompanhou Lucy até o quarto para experimentar o vestido enquanto esperava do lado de fora. Um pouco depois, a menina apareceu e estava encantada. Quando ela estava prestes a mostrar às amigas, Alex a pegou pelo braço e a arrastou para dentro do carro, sem dar tempo para ela reagir. Ele a colocou no banco de trás e saiu dirigindo de casa. "Não se preocupe, você vai adorar a sua nova casa." Assustada, Lucy não tentou fugir por medo de se machucar. Em um cruzamento isolado, Alex encontrou outro homem um pouco mais velho, na casa dos 40 anos, forte de aparência desleixada. "Esse é o Christopher Gray. De agora em diante você trabalhará para ele. Aproveite sua nova vida." Alex ficou contando um maço de notas enquanto Lucy partia soluçando, na parte de trás de uma van. Na casa de seu novo senhor, Lucy cuidava de todas as tarefas. Ela trabalhou dia e noite sem descanso e sua aparência se deteriorou. Sua pele estava pálida, olheiras, e ela estava coberta de sujeira, com um lindo vestido azul esfarrapado. Ela estava fazendo o possível para não incomodar Christopher. Limpava o chão, cozinha, lavava roupa, enquanto ele se dedicava apenas a comer, beber e dormir. Mas Lucy não parava de pensar na forma de como escapar dali. Ela sabia que a porta da frente estava sempre trancada com a chave e precisava ganhar tempo para procurá-la. Um dia ela encontrou os remédios de Christopher, onde havia alguns comprimidos que podiam causar um sono profundo. Ela começou a colocá-los na comida, até encontrar a dose perfeita para dar tempo suficiente de realizar seu plano. Seu aniversário chegou e ela só conseguiu pensar no quanto sentia falta da sua família e também dos amigos. Ela decidiu que aquele seria o dia. Depois de comer, Christopher adormeceu e ela procurou a chave pela casa. Vasculhou os armários, gavetas, mas sem sucesso. De repente, ela teve uma ideia. Ela voltou para a sala de estar, onde Christopher estava dormindo, e verificou cuidadosamente seus bolsos. Por fim, ela encontrou uma chave, mas era menor do que a fechadura da porta. Ela olhou ao seu redor e testou uma das gavetas do armário. Ela conseguiu abri-la, e dentro encontrou outra chave maior e um álbum de fotos. Tinha uma infinidade de retratos de crianças, todas parecendo assustadas. Ela continuou virando as páginas até que finalmente outras fotos das mesmas crianças apareceram, mas mortas e mutiladas. Ela largou o álbum aterrorizada e correu para a porta com a outra chave. Ela conseguiu abrir e correr para a floresta, mas Christopher acordou com barulho e saiu atrás dela. Quase sem fôlego, Lucy tropeçou e caiu em um poço profundo. Ela olhou em volta e viu que estava cercada pelos cadáveres das crianças das fotos. Alguns eram corpos em decomposição, outros eram apenas esqueletos. Christopher chegou e a arrastou de volta para casa. "Espero que você tenha se divertido com seus novos amigos. Você estará de volta com eles em breve." Ela pediu perdão e implorou por sua vida. "Vamos ver se você aprende a não colocar a mão onde não deveria." Ele pegou um machado e cortou um de seus braços. Ela gritava de dor e, para fazer ela se calar, ele ergueu o machado mais uma vez e bateu em sua cabeça, tirando sua vida.
Após se livrar do corpo, ele se sentou no sofá e ligou a TV para assistir ao jornal. A polícia prendeu Alex como suspeito do desaparecimento de Lucy. E ele havia confessado o crime. Sem dúvida iriam atrás dele agora. Ele correu para o quarto para arrumar sua mala e sair de casa o mais rápido possível. Com tudo pronto, estava saindo de casa, mas encontrou o álbum de fotos no chão em frente à porta. Você é um homem muito mau. Você vai se arrepender do que fez conosco. Não pense que você vai escapar impune. Ele ouviu algumas risadas e, ao olhar para cima, viu os espíritos das crianças mortas, com Lucy na frente deles. De repente, começou a ouvir um som estridente e seus ouvidos começaram a sangrar. Ele saiu de casa gritando de dor e foi cercado por várias viaturas da polícia que chegaram para prendê-lo. Aos seus pés, ele os implorou: façam eles calarem a boca, por favor. Semanas depois, ele foi trancado em uma cela toda vedada e lacrada de hospício, vestindo uma camisa de força. De repente, ele ouviu risadas e tudo começou novamente. Lucy se aproximou dele. Seu rosto tinha apenas o crânio, seus olhos saltavam das órbitas e seus dentes eram afiados. Eu disse que não ia deixar você escapar impune. O restante das crianças o seguraram e ela abriu seu peito. Ela começou a arrancar suas entranhas enquanto Christopher se afogava em seu próprio sangue. Você consegue ouvir como eles riem? Olá, Tic-Tacers! Hoje traremos para vocês a sinistra história de Maria Angula, um dos contos mais tradicionais do Equador, que tem abalado diversas gerações pelo seu tom macabro e sobrenatural. Ao longo do tempo, tem variado em diferentes versões, mas a mais popular nos fala da filha de um fazendeiro que cresceu na cidade de Caimbe. Era alegre e esperta, mas despertava a desconfiança nos demais devido ao seu comportamento. Maria adorava mentir e causar problemas. Cochichava sobre os outros e se divertia fazendo circular fofocas e rumores entre seus amigos para contrariá-los. Passava tanto tempo dedicada a planejar suas intrigas que nunca se preocupou em aprender a cozinhar ou organizar as coisas de casa. Quando ficou mais velha, se apaixonou por Manuel, um homem simples e trabalhador que pedia a Maria que cozinhasse seus pratos favoritos. Mas ela não tinha nenhuma ideia de receitas, mal sabia colocar uma panela de água no fogo. Então se viu obrigada a recorrer à sua vizinha, Dona Mercedes, que era uma ótima cozinheira. Dia após dia, Maria ia à sua casa lhe perguntar como se preparavam os pratos que seu marido lhe pedia. E Dona Mercedes pacientemente lhe explicava a receita passo a passo. Mas no final, em vez de agradecê-la e reconhecer a sua ignorância, Maria simplesmente fingia que já sabia. Com o tempo, Dona Mercedes começou a se cansar da arrogância de Maria, que parecia saber de tudo, e decidiu lhe dar uma lição. Quando veio lhe perguntar a receita para fazer um caldo de tripas com puzum, estômago em quichua, aí explicou que era muito simples. Só tinha que ir ao cemitério e roubar as vísceras de um homem morto recentemente. Maria ficou impressionada, mas mais uma vez fingiu que já sabia e deu ouvidos a Dona Mercedes. À noite foi ao cemitério com uma faca muito afiada. Esperou que todos saíssem e desenterrou o caixão do túmulo mais recente. Ao abrir o caixão e ver o falecido, o medo a paralisou, mas tentou reunir sua coragem. Cravou a faca 2 ou 3 vezes no cadáver até abri-lo. Pegou suas entranhas e saiu correndo do cemitério. No dia seguinte, quando recuperou sua serenidade, preparou o prato macabro para o seu marido. Este, ignorando a receita, ficou encantado e devorou tudo sem deixar migalhas. Maria tinha conseguido escapar mais uma vez, mas naquela mesma noite teria que enfrentar as consequências de seus atos. Já era tarde e estava na cama dormindo com seu marido, quando alguns uivos lamentáveis a acordaram. O vento soprava nas janelas e nas escadas se escutava o ranger de alguns passos que subiam pesadamente até seu quarto. Pararam em frente à porta e pôde ver um brilho fosforescente acompanhado de um gemido profundo. Maria Angula, devolva-me minhas entranhas e meu puzum que roubaste de meu túmulo sagrado. Maria viu enquanto a porta se abria, empurrada por um horrível espectro que mostrava seu ventre aberto e avançava em sua direção. Maria Angula, devolva-me minhas entranhas e meu puzum que roubaste do meu túmulo sagrado. A mulher não sabia o que fazer. Se escondeu debaixo das cobertas, mas as mãos frias e ossudas do espectro a agarraram pelas pernas e a arrastaram para fora da casa pela janela. Quando Manuel acordou, não encontrou sua esposa e nunca mais ouviu falar dela. Mas há uma segunda versão que fala de uma Maria Angula diferente. Uma menina de 14 anos que ajudava a mãe a vender tripa mishki, um prato tradicional de grelhados, em uma esquina da cidade colonial de Quito. Um dia, a mandou comprar mais vísceras no mercado, mas Maria desobedeceu. Foi brincar com seus amigos e gastou o dinheiro que lhe havia sido dado para comprar. Ao voltar para casa, ficou aterrorizada ao pensar no castigo que sua mãe lhe daria. Mas naquele momento, passou diante de um cemitério e encontrou uma maneira de se livrar dele.
Maria entrou sorrateiramente e roubou as entranhas de um defunto recentemente enterrado, que logo deu à sua mãe para preparar o mishki. Surpreendentemente, o prato foi um sucesso. Todos gostaram e Maria se livrou de seu castigo. Mas, mais uma vez, o defunto se vingou durante a noite. Maria Angola, devolva-me minhas entranhas e meu puzum que roubaste do meu túmulo sagrado. A garota acordou no meio da noite, paralisada por alguns uivos lamentáveis que ninguém mais ouvia. Maria Angola, devolva-me minhas entranhas e meu puzum que roubaste de meu túmulo sagrado. Se desesperou ao ouvir os passos do espectro se aproximando do seu quarto. Aterrorizada pelo tormento que isso poderia lhe infligir, tentou o melhor que pôde para se livrar. Pegou uma navalha que estava em uma gaveta e cortou seu estômago abrindo. Quando o espectro entrou no quarto, encontrou a garota agonizando, com suas tripas espalhadas pela cama. Não podemos saber se a história de Maria Angola foi real ou se é apenas uma lenda. Mas o que podemos tirar é uma valiosa lição a partir dela. Nunca profanar o descanso dos mortos. Olá, Tic-Tackers! Hoje traremos a vocês a adaptação de uma creepypasta diferente, baseada em um dos mais populares e sangrentos videogames de luta, Mortal Kombat. Bem, garantimos que pode ser ainda mais sangrento e perturbador. Vocês estão prontos? Que comece o jogo! Estou escrevendo isto para alertar qualquer pessoa sobre o que pode acontecer se tentarem testar essa maldita versão do videogame. Muitos anos se passaram e creio que estou pronto para falar. O que vi naquela tela... Ainda não sei se era real ou apenas uma alucinação causada por excesso de horas jogando. Mas independente do que fosse, teve consequências terríveis para mim e para aqueles ao meu redor. No Natal daquele ano, como o resto dos meus amigos, havia pedido aos meus pais que me dessem de presente o novo Mortal Kombat, mas eles se negaram porque disseram que era um jogo violento demais. Naquele momento eu não sabia o quanto eles estavam certos. Estava caminhando pela rua quando vi um pequeno mercado no jardim de uma casa. Dei uma olhada rápida, mas não encontrei nada que pudesse interessar um garoto da minha idade. Um homem triste e cabisbaixo, com o braço em uma tipóia e várias bandagens, saiu de casa. Quando me viu, disse que tinha algo pra mim e tirou uma caixa com vários videogames, entre os quais estava um novo Mortal Kombat. Me disse pra pegar o que quisesse, que eram de seu filho, mas ele não iria mais usá-los. Eu não pude acreditar. Finalmente havia conseguido o jogo, sem ter que gastar nada. Enquanto voltava para casa, impaciente para experimentar, notei que a capa parecia diferente. Os rostos dos personagens nas fotos tinham gestos grotescos, tudo estava pintado em um tom vermelho sangue e no logo do título havia 2 siglas, SE. Fiquei ainda mais animado ao pensar que tinha ganhado uma edição especial e chamei meu melhor amigo para vir jogar comigo. Nós dois éramos fãs do gênero de luta e sempre jogávamos os novos lançamentos juntos. Nunca mais tive um parceiro como ele. Quando ligamos o console na tela de título, descobrimos que as siglas SE realmente significavam edição satânica. Não havíamos ouvido falar daquela versão, mas parecia uma reivindicação promissora. De repente, a tela escureceu e apareceu uma simples mensagem. Você está prestes a entrar no Mortal Kombat Satanic Edition. Não haverá como voltar atrás. Tem certeza que deseja continuar? Sem um momento de hesitação, clicamos em continuar. De repente, começou a tocar a melodia habitual do jogo, mas com um ritmo mais lento e um tom mais sinistro. Além disso, se pausasse, poderia ouvir aquele ruído de fundo, que era muito semelhante aos gemidos e lamentos humanos. Ficamos impressionados com a produção do jogo, mas a maior surpresa veio ao menu de seleção de personagens. Um novo lutador apareceu que eu não tinha visto em nenhuma das versões anteriores. Se tratava de um sinistro demônio com asas, chifres e um corpo vermelho, que se chamava Dark Demon. Rapidamente passei na frente do meu amigo e o escolhi. O mais estranho é que naquele momento o título na tela que dizia "Escolha o seu jogador" passou a ser "Pronto para morrer". Meu amigo escolheu seu personagem clássico favorito, Sub-Zero. A verdade é que ele era muito melhor do que eu, sabia de cor todos os combos e fatalities. Então eu precisava de qualquer vantagem que aquele novo personagem pudesse me dar. Acabou sendo muito poderoso, tanto que venci o primeiro round quase sem esforço. Na verdade, às vezes tinha a estranha sensação de que o demônio se movia por conta própria, ignorando meus controles e atacando o rival. Quando voltei a olhar para o meu amigo, percebi algo estranho. Estava com um aspecto ruim, parecia exausto e suava nervosamente. Perguntei se ele estava legal e ele disse que sim e que queria continuar. Jamais esquecerei suas palavras. Me envolvi demais no jogo. Continuamos, e no segundo round, depois de muito esforço, conseguiu se vingar e me vencer por pouco. Lembro que naquela ocasião, fui eu que tive uma sensação de frio intenso quando me congelou com um ataque, e um cansaço extremo que chegava a ser doloroso. Me olhou estranhamente,
com uma expressão sinistra de triunfo e raiva. Mas em vez de me assustar, me senti mais estimulado e o desafiei com um "venha, vamos continuar". A luta foi sangrenta e feroz, com nós dois lutando no limite de nossas forças, como se soubéssemos que havia algo mais importante em jogo. Cada golpe doía como se realmente tivesse sido em mim. Também me lembro dos gemidos de sofrimento do meu parceiro. Os dois melhores amigos eram de repente os inimigos mais mortais. E no último suspiro, quando ambos estávamos no limite de nossa energia, o venci. Estava completamente eufórico. Tinha uma sensação de poder que nunca havia sentido antes. E com uma terrível sede de sangue, fiz a combinação de movimentos necessária para a atacada final. De repente, recuperei a consciência e senti algo úmido e quente em minha mão. Virei meu olhar e vi que tinha o coração de meu amigo, ainda batendo, que havia sido arrancado diretamente do seu peito. Levantei a cabeça e pude ver como ele me olhava com os olhos vidrados de pânico, que parecia dizer que sua vida tinha sido curta demais. Não pude acreditar quando vi minhas mãos ensanguentadas e a espuma saindo da sua boca. Fiquei ali parado, sem pensar, sentindo pena de mim mesmo. Matar em um videogame parece fácil, mas na realidade... Acho que naquele momento eu estava quase tão apavorado quanto ele. E fiquei ainda mais quando de repente começou um calor intenso no quarto e um brilho vermelho que vinha das minhas costas. Começou a atingir tudo ao meu redor. Tentei me virar para ver, mas as garras me prenderam por trás. Na tela agora havia um leito interminável de cadáveres empilhados e meio devorados. Uma náusea me invadiu e eu estava prestes a vomitar quando um hálito, acompanhado de um cheiro forte de enxofre, sussurrou atrás de mim. Pronto para outra partida? Krasue é um espírito feminino que vagueia pelos campos durante a noite. Se você se deparar com ela, provavelmente notará primeiro seu rosto jovem e bonito. Mas quando olhar para baixo, ficará paralisado ao ver que do pescoço para baixo, em vez de ter corpo, os órgãos internos ficam simplesmente pendurados, balançando de um lado para o outro e flutuando sobre o chão. Nos retratos feitos por aqueles que puderam vê-la, a garganta pode aparecer apenas com a traqueia ou com todo o pescoço. Abaixo da cabeça, os órgãos que estão pendurados geralmente incluem o coração, o estômago e uma parte do intestino, enfatizando a natureza voraz desse monstro. Suas vísceras são frequentemente retratadas cobertas pelo brilho do sangue fresco, e seus dentes geralmente incluem presas pontiagudas em forma de vampiro. Também pode ter um halo em volta de sua cabeça e uma espécie de luz em seu ser que a faz brilhar à noite, cuja origem é atribuída à presença de metano nas áreas pantanosas que frequenta. Também compartilha essas zonas com outro monstro caçador, o Krahang, um espírito voador de aparência masculina. Este espectro está sob uma maldição que o condena a estar eternamente faminto por carne. Principalmente durante as noites, quando vai caçar para saciar seu apetite, em busca de qualquer tipo de presa para devorar. Quando ataca o gado ou as galinhas, geralmente deixa um rastro de sangue ao limpar a boca nas roupas que estão penduradas nas proximidades. Antes de sair para caçar, sempre esconde seu corpo sem cabeça em um lugar seguro, pois precisa voltar a unir-se a ele antes do amanhecer. Então, volta a tornar-se uma pessoa normal durante o dia, que não se diferencia dos demais, exceto por sua aparência sonolenta. Como costuma acontecer com esses espectros, existem diversas lendas sobre sua origem. A mais popular nos fala sobre uma princesa, Khmer, que viveu na era de Angkor, entre os séculos 9 e 15 no Camboja. Foi obrigada a casar-se com um poderoso membro da nobreza siamesa, depois que ele derrotou seu povo na batalha. Mas ela estava secretamente apaixonada por outro homem, mais jovem e mais humilde que ela. Um dia, ambos foram descobertos juntos, e o nobre condenou a princesa a morrer queimada na fogueira. Mas, pouco antes da execução, a jovem conseguiu entrar em contato com uma feiticeira Khmer, a quem pediu ajuda. A mesma lançou uma magia sobre a condenada, o que fazia com que seu corpo fosse imune ao fogo. O feitiço foi eficaz, mas chegou tarde demais. A maior parte de seu corpo já havia sido queimada, exceto a cabeça e alguns órgãos internos. Esses restos mortais foram condenados a continuar vivendo com a temível Krasue. Outras lendas contam que era uma mulher rica que costumava usar uma fita preta amarrada na cabeça e no pescoço para proteger-se do sol e que foi possuída por um espírito maligno, condenada a tornar-se esta criatura. Ou que realmente era uma mulher que, experimentando a magia negra, usou por engano um feitiço para que seu corpo se separasse. É por isso que também se diz popularmente que os parentes das Maimots, mulheres que praticam a feitiçaria, estão condenadas a transformar-se em Krasue, especialmente suas filhas ou netas. Ou está diretamente relacionado ao karma e à punição pelos pecados passados, e as pessoas que cometeram crimes na vida também estão condenadas a converter-se após a morte.
Até dizem que, se comermos ou bebermos um alimento contaminado com sangue ou a saliva desse espírito, seremos igualmente amaldiçoados. E é que a lenda de Krasue está profundamente enraizada na cultura tailandesa e na de países vizinhos como Camboja ou Laos. Muitas vezes, em pequenas comunidades, as mulheres que agem de maneira estranha são suspeitas de se transformarem nesse terrível fantasma à noite. E nas Filipinas, existe outro semelhante chamado Manananggal, que persegue as mulheres grávidas. Ouvir falar sobre esses espectros aterrorizantes como o Krasue faz com que as pessoas fiquem felizes de viver longe desses países, para não correr o risco de cruzar com ela no meio da noite. Apesar de ser um espírito sobrenatural e sanguinário, nunca se sabe por onde pode aparecer. Mais uma tarde, não tinha vontade de estudar. Maria estava encostada no sofá, assistindo um vídeo após o outro em seu TikTok. A verdade é que ultimamente estava bastante viciada. Não era do tipo que fazia danças ou coisas assim, mas postava outros tipos de conteúdo. E estava neles quando viu uma publicação que chamou sua atenção. Era um tanto estranha. Simplesmente podia ver uma pessoa de costas caminhando pela rua. O que mais a surpreendeu foi a música. Era assustadora, mas adorou. Uma mistura de medo, gosto e também intriga. Por isso, rapidamente começou a pensar no que poderia fazer com ela. Queria usá-la. Isso levou o dia todo. O tédio havia deixado sem ideias, mas logo conseguiu. Gravou um vídeo com transições absurdas, que com a música parecia que se transportava para outro lugar. Ficou feliz com o resultado. Então postou e assistiu à nova temporada de Sex Education. Já era tarde, então naquele dia não voltou a usar seu celular. Voltou a entrar no TikTok na manhã seguinte. E a essa altura, parecia que tudo estava diferente. Já não aparecia nenhum único vídeo de dança, nem músicas que estão em alta, nem desafios. Ela passou mais de uma hora tentando encontrar aqueles vídeos que normalmente compunham o seu "pra você", mas não havia mais nenhum. No começo ela não se importou. Ela pensou que poderia ser um bug do aplicativo. Mas à tarde, quando ela voltou da escola, as coisas permaneceram as mesmas. Ela reiniciou o telefone e nada. Os únicos vídeos que pôde ver eram muito semelhantes ao que havia chamado sua atenção no dia anterior. Pessoas descendo a rua ao som daquela música estranha. Passou horas olhando para o telefone, mas as coisas continuavam piorando. Agora esses vídeos aumentaram sua intriga e estavam se tornando assustadores. Uma pessoa perseguindo outra, alguém que era pego de surpresa. E para piorar, reconheceu alguns dos lugares que apareciam. Estavam perto de sua casa. Tentou se acalmar e pensar. Mas então lhe ocorreu clicar na música para ver de quem era e quais outras pessoas haviam usado. Precisava saber se a mesma coisa havia acontecido com eles também. O perfil que havia postado o conteúdo era o mais estranho. Não tinha redes sociais associadas e não havia como entrar em contato com ele. Mas este não era o caso das contas que haviam usado a mesma melodia que ela. A princípio não havia nenhuma. Em algumas horas já haviam 2 e no final do dia eram 5. Escolheu uma delas, acessou o perfil e clicou no botão que a levava para sua conta no Instagram. Se chamava Sara e seu perfil estava aberto. Então escreveu uma mensagem diretamente para ela. "Olá, Sara, podemos falar? Preciso te perguntar uma coisa." Clicou em enviar e imediatamente percebeu que havia sido muito difusa. Teria sido melhor explicar diretamente o ocorrido. Mas não teve muito tempo para pensar sobre isso porque Sara respondeu na hora. "Isso acontece com você também?" Sua história era praticamente idêntica. Ficaram conversando por um bom tempo e ambas decidiram entrar em contato com o restante das pessoas que já haviam usado a música. Não foi possível com todos, mas formaram um grupo com 5. Estavam assustados, então deram uns aos outros os números de telefone e criaram um grupo no WhatsApp. A essa altura, os vídeos haviam aumentado ainda mais a tensão. Não eram violentos, mas podia sentir que paravam um pouco antes de um desfecho trágico. Os assistiam repetidamente, querendo encontrar pistas, mas não sabiam o que acontecia, e a criação do grupo só piorou as coisas. Uma das pessoas que estava nele enviou um link que permitiria detectar qualquer coisa estranha no telefone. Todos estavam com muito medo, então concordaram sem pensar. No começo tudo parecia normal, mas na manhã seguinte, todos tinham vídeos horríveis em suas galerias. Agora já eram totalmente explícitos. Podia ser visto alguém sequestrando pessoas pela rua para colocá-las em uma van preta. Depois, pessoas eram vistas chorando
ou até partes do corpo espalhadas. Era horrível. E o pior é que, por mais que tentassem apagá-los, ainda continuavam ali. A pessoa que havia enviado o link desapareceu completamente. 2 dias depois, também começaram a receber mensagens de texto ameaçadoras, com dados pessoais muito específicos. Sabia os seus endereços, o contato de seus pais e muito mais. Lhes diziam que se fossem a polícia, algo ruim aconteceria. Tentaram manter a calma, mas logo os membros do grupo começaram a desaparecer. Aos poucos foram acontecendo coisas estranhas. Pareciam acidentes, mas acabavam com alguém gravemente ferido no hospital, ou inclusive morto. Os demais assistiam ao noticiário na televisão e não podiam acreditar. Era verdade. Estavam sendo mortos. Maria foi uma das 2 últimas pessoas ativas naquele grupo. Tinha muito medo e sabia que não poderia evitar que algo ruim acontecesse com ela. Então acessou o TikTok do telefone celular de sua irmã e gravou um vídeo. Nele explicou o que estava acontecendo. Assim que foi postado, se tornou viral. Havia muitas outras pessoas sofrendo o mesmo. Era uma espécie de challenge macabro. Então a polícia começou a investigar. Mas quando quiseram entrar em contato com Maria, ela já havia desaparecido também. Havia sido atropelada bem na frente de sua casa. Acaso? Era uma vez um reino muito distante, na distância e no tempo. Era inverno, um inverno que parecia eterno, e o país inteiro estava mergulhado em uma onda de frio e neve. Longe das aldeias e florestas brancas, bem no centro do reino, havia um grande castelo, protegido por altos muros e uma multidão de olhos que vigiavam dia e noite. Nele vivia um ser muito especial, a pequena princesa Alexa. Era uma menina muito alegre, esperta, que adorava brincar com suas bonecas e observar as estrelas. Mas o que ela mais amava no mundo era estar no colo de sua mãe, a rainha, enquanto ela lhe contava fantásticos contos de fadas, que às vezes tinham um final tão aterrorizante que a faziam tremer. Também tinha o irmão mais velho, chamado Alexander, um menino alegre e com um grande senso de justiça, embora também adorasse pregar peças, principalmente em sua irmã. Um dia, naquele inverno, a rainha voltou de uma longa jornada e Alexa saiu ao seu encontro. Ficou muito surpresa a não ver também seu pai, o rei, mas imaginou que estaria cuidando de outros assuntos do palácio. Para comemorar sua volta, a rainha sugeriu que os filhos passeassem pela feira, que acabava de ser instalada junto ao castelo. Alexa brincava, indo de um lado para o outro, observando os menestréis e comedores de fogo. Mas, ao pegar na mão de sua mãe para segui-la, sentiu uma sensação estranha, como se estivesse mais fria que o normal. Ela a tranquilizou com um sorriso e apontou para outra atração separada das demais. Uma velha tenda de circo com um aspecto esfarrapado, mas ainda brilhante. A rainha convidou os seus filhos para entrar e se despediu deles na entrada. O interior era um labirinto de espelhos igualmente cobertos de pó, no final do qual Alexa e seu irmão encontraram uma linda caixa de presente. As crianças puxaram o laço e a caixa se abriu, deixando escapar uma fumaça rosa e azul. De repente, todo o lugar ganhou vida. Tudo parecia novo em folha, e mais 2 caixas apareceram. De dentro saíram 2 bobos da corte, um menino e uma menina, um vestido de azul e a outra de rosa. Começaram a fazer espetaculares piruetas e cambalhotas ao redor das crianças, que as observavam fascinadas. Cantaram músicas e ensinaram alguns truques de mágica fantásticos que cativaram a atenção. Por fim, presentearam cada um com uma caixinha de música. Lhes explicaram que de agora em diante estavam à sua disposição e os acompanhariam para sempre para entretê-los sempre que quisessem. Mas também lhes advertiram de que essas caixas deveriam estar compartilhadas entre eles e que somente os puros de coração poderiam usá-las. Instantaneamente, os bobos da corte desapareceram. Alexander, que ainda estava em êxtase, também quis ver a caixa que sua irmã tinha e arrancou-a das suas mãos. Quando ela tentou recuperá-la, ele deu um tapa nela e correu de volta para o castelo, deixando Alexa chorando. Os dias passaram e Alexander não saiu do seu quarto. A Alexa não conseguiu parar de ouvir as risadas incontroláveis do seu irmão todas as noites. Estava preocupada por não vê-lo, sentia falta dele e também queria brincar com os bobos da corte. Então, uma noite, tomou coragem suficiente para entrar em seu quarto. O que viu fez seu sangue gelar. As luzes se acendiam e apagavam, revelando o sangue que cobria as paredes. No chão ao centro estavam as 2 caixinhas de música, abertas, emitindo uma estranha melodia de ninar. Algo entre doce e sinistro. Alexa olhou para cima e viu o corpo de seu irmão, coberto de feridas e se contorcendo contra o teto. A garota soltou um grito de horror e instantaneamente o cadáver começou a queimar. Correu o melhor que pôde, chamando sua mãe, gritando.
A encontrou no quarto, deitada na cama, e tentou lhe explicar o que havia acabado de ver. A rainha reagiu com uma gargalhada grotesca e Alexia se afastou dela, assustada. Esbarrou em seu pai, que estava atrás, e a pegou nos braços. Mas a pressão de seu abraço foi aumentando aos poucos até que se tornou insuportável e começou a sufocá-la. A garota se libertou o melhor que pôde e fugiu pelo corredor. Tentou se esconder em um dos armários, mas notou uma presença atrás dela. Ao virar, olhou horrorizada para cadáveres dos seus pais, com os olhos saltando das órbitas e a língua roxa saindo dos lábios. Alexia não sabia o que fazer. Aquelas criaturas que não eram seus pais a perseguiam de perto, e o fogo do quarto havia se tornado um grande incêndio que consumia todo o castelo e bloqueava seu caminho. Acabou voltando para o seu próprio quarto, cujas paredes haviam desabado, abrindo-se para a imensidão do frio e da neve. Na porta apareceram aquelas duas versões grotescas de seus pais, que, caminhando entre a fumaça, gradualmente se transformaram em uma forma original, a dos dois bobos da corte. Alexia então entendeu tudo. O egoísmo e a maldade de seu irmão havia a livrado de suas prisões em miniatura. O bobo da corte se aproximou dela lentamente com seu sorriso maligno. Um gigante martelo colorido apareceu de suas costas, tão grande que parecia impossível segurá-lo no ar. Respirou fundo, o levantou lentamente de sua cabeça e o jogou sobre Alexia, que, totalmente paralisada, só podia observar como os flocos de neve se afastando. Há muito tempo existiu um samurai chamado Yemon, que caiu em desgraça ao não ter nenhum mestre para servir e se viu obrigado a fabricar guarda-chuvas para sustentar sua família. Sua esposa, Oiwa, era uma mulher muito bonita, mas depois de dar à luz a seu primeiro filho, adoeceu. Oiwa não se importava com a pobreza de sua família, pois estava feliz apenas por estar com a pessoa que amava. No entanto, Yemon estava envergonhado de sua situação e com o tempo passou a odiá-la por se contentar com uma vida miserável. Depois de um tempo, uma jovem chamada Oumi, neta de um médico rico, se apaixonou perdidamente por Yemon. Ciente da situação, um dia o avô da menina lhe propôs para ele trabalhar como samurai em troca de tomá-la como esposa. Seduzido pela proposta, ambos planejam se livrar de Oiwa e lhe enviaram um remédio para curar seus males. No entanto, o suposto remédio era na verdade um veneno, que progressivamente foi desfigurando seu rosto. Seus olhos começaram a descolar. E um dia, enquanto escovava o cabelo, vários fios caíram, deixando um rastro de sangue em seu rosto. Embora Oiwa soubesse que havia algo de errado com seu rosto, eram tão pobres que nem sequer tinham espelho para se olhar. À medida que sua beleza foi se deformando, Yemon começou a insultá-la e desprezá-la. Ao não conseguir matá-la com veneno, enviou um servo chamado Kuei para seduzi-la e assim ter uma desculpa para abandoná-la. Mas quando chegou o momento, o servo teve pena dela. Revelou os planos do seu marido e lhe entregou um espelho. Ao ver-se, Oiwa ficou desesperada e começou a lutar com o Kuei, cortando sua própria garganta com sua katana. Enquanto sangrava até a morte, usou seu último suspiro para amaldiçoar Yemon e jurar vingança. Quando voltou para casa, descobriu o corpo sem vida da sua esposa, mas não viu vestígios do servo. Sabendo que seu testemunho poderia comprometê-lo, mandou buscá-lo e o matou. Decidiu se livrar dos corpos, pregando-os em tábuas e jogando-os no rio. Finalmente se sentiu livre para se casar com Oumi e celebraram um grande casamento. Naquela mesma noite, quando o casal já estava sozinho, Yemon começou a descobrir o véu da jovem. Mas por trás do fino tecido, quem sorria para ele não era a cândida Oumi, mas sim o rosto desfigurado e ensanguentado de Oiwa, chamando por vingança. Pegou a sua espada e cortou o rosto da sua falecida esposa, que gritou desoladamente ao contato com o aço. Mas quando seu corpo caiu no chão, Yemon descobriu que na verdade havia matado Oumi e fugiu apavorado do quarto. Enquanto atravessava o corredor, a figura lânguida de Kuei apareceu. Pegou novamente sua espada e voltou a cortar. Mas depois de cortar a sua garganta, percebeu que era o corpo do seu sogro. Completamente em pânico, fugiu do local e se refugiou nas montanhas. Yemon jamais descansou desses eventos. Em todos os lugares e em todos os momentos via Oiwa. Em seu reflexo na água, nas luzes da noite, seu rosto desfigurado sempre o acompanhava, e inclusive até começou a ouvir sua voz. Um dia, quando foi pescar, as tábuas com os corpos apodrecidos de Oiwa e Kuei apareceram no rio, que o repreendiam por suas ações do além. Começou a enlouquecer. No entanto, também não estava disposto a confessar seus crimes. Até que um dia o irmão de Oiwa chegou ao seu esconderijo que, ao saber de seus delitos, o desafiou até a morte. Os dois se prepararam para brandir suas armas, determinados a acabar com a vida um do outro. Yemon tinha uma clara vantagem como samurai, e logo encurralou seu oponente. Mas no momento em que estava prestes a dar o golpe de misericórdia, o rosto de Oiwa apareceu. Ficou completamente paralisado de terror, momento que seu adversário aproveitou para lhe dar um golpe fatal.
Yeamon desmaiou com uma expressão de horror no rosto. E a última coisa que viu antes de morrer foi o sorriso macabro de Oiwa. Finalmente havia completado sua vingança. Um dia, a cidade acordou inundada de cartazes chamativos e coloridos anunciando a chegada do novíssimo Circo dos Fenômenos, que faria uma parada em sua turnê mundial. Seria uma única noite, uma única passagem, então gerou uma tremenda expectativa. A notícia se espalhou de boca em boca e todos queriam ver que maravilhas aquele espetáculo desconhecido traria. Estranhamente, a barraca empoeirada não foi instalada em nenhum lugar da cidade, mas em um terreno baldio no meio da floresta escura e solitária nos arredores, certamente para lhe dar um ar ainda mais misterioso. Mesmo assim, centenas de pessoas se deslocaram para lá e fizeram fila na entrada do portão fechado, impacientes para o início do espetáculo. Logo, um balconista sujo e encurvado, vestindo um macacão de trabalho, abriu a porta para eles e começou a cobrá-los para que pudessem passar. As pessoas se acomodavam o melhor que podiam nos assentos enferrujados, distribuídos em arquibancadas ao redor de uma pista pouco iluminada. O aspecto parecia mais um funeral em massa do que um show de circo. Atrás da cortina, um velho alto e imponente, vestido em um casaco, observava com um sorriso malicioso a entrada do público. Era o mestre de cerimônias. Esperou pacientemente que as arquibancadas ficassem cheias e, com um gesto para o seu assistente corcunda, começou a apresentação. Entrou no palco exultante, com um sorriso que brilhava tanto quanto sua jaqueta, e cumprimentou a plateia com ostentação e elegância. Sem mais artifícios ou truques, fez uma reverência e inaugurou o primeiro dos números. Por detrás das cortinas, surgiu a figura tímida e frágil de uma linda menina, que começou a cantar uma melodia alegre em sua perfeita voz. Seu cabelo era turquesa claro e balançava levemente para os lados. Não tinha pernas normais, mas andava sobre duas pernas de bode. O contraste era a delicadeza de seu canto e seus membros bestiais eram grotescos. Quando se retirou, o público não sabia muito bem como reagir. Houve tímidos aplausos, mas sobretudo um espanto geral. O mestre de cerimônias ficou encantado e, sem lhes dar descanso, apresentou o seguinte espetáculo. Dos bastidores, surgiu uma nova e macabra criatura. Era um personagem corpulento, vestido de palhaço, que tinha duas cabeças. Era difícil distinguir seus traços sob tanta maquiagem, mas dava para ver que eles tinham uma forte semelhança. Embora uma delas, que gritava de emoção, fosse um homem, enquanto a outra, que só chorava amargamente, era de uma mulher. Desta vez, o espetáculo deixou o público completamente congelado, e o palhaço se retirou no meio de um silêncio mortal. O mestre de cerimônias, orgulhoso e com o peito estufado, anunciou em um novo ato o número estrela da noite, Bloody Angel, o espírito canibal. A expectativa era máxima. As cortinas se abriram e uma enorme gaiola de ferro sobre rodas entrou no palco, empurrada pelo assistente. Dentro dela, nas sombras, estava uma jovem albina, com a pele pálida e cabelos ruivos, que olhava as pessoas ao seu redor com rejeição e rancor. O maestro abriu a jaula e a levou para a luz, onde se pôde ver que estava presa por uma focinheira e correntes que pendiam suas mãos e pés. Vendo sua aparência debilitada e lamentável, o público ficou intrigado. Inclusive, alguns não conseguiram conter o riso. O maestro a virou e levantou sua camiseta para mostrar suas costas. Dela pendiam duas deformidades, uma espécie de asas de osso. Aquilo parou imediatamente as risadas, mas o senhor, sorridente e confiante, não parou por aí. Removeu a focinheira da garota e separou seus lábios com extremo cuidado para mostrar seus dentes. Eram incisivos e afiados, como os de um lobo. Um murmúrio de espanto percorreu a arquibancada e a garota sentiu as centenas de olhos fixados nela, olhando-a com um misto de pena e desgosto. Isso despertou uma imagem em sua cabeça que havia enterrado há muito tempo. A de uma vida anterior, perfeitamente normal, com família, amigos e uma existência plena. Os flashes em sua mente continuaram com ela visitando o circo e deixando o show mais cedo porque o que ela viu foi muito desagradável. De repente, braços que emergiram da escuridão a seguraram, prendendo-a naquela maldita jaula. O seguinte foi ainda mais embaçado e confuso. Cenas de espancamentos brutais e humilhações, tudo para fazê-la esquecer quem ela era e introduzi-la à sua nova personalidade, a de uma selvagem canibal. Imagens de operações cirúrgicas em uma maca suja, mutilações com produtos químicos para torná-la o que é agora. E no final, uma dor infinita que havia desaparecido, substituída por um apetite insaciável por carne humana. Sem que o maestro pudesse reagir, a jovem canibal se virou e puxou com força, se libertando de seu capturador.
Atacou o homem, mordendo avidamente seu rosto e devorando metade, enquanto ele ainda estava vivo e seus gritos de dor foram afogados pelo sangue. O público ficou em choque ao ver aquela horrível cena. A garota rapidamente se libertou das correntes e se lançou sobre eles, atacando os que estavam mais próximos, sem qualquer hesitação. Os gritos e prantos ecoaram debaixo da tenda empoeirada, enquanto as pessoas corriam em todas as direções. Alguns conseguiram salvar as suas vidas com ferimentos graves e membros mutilados. Outros não tiveram tanta sorte e foram devorados pela garota de cabelos ruivos. O maestro, quase morto, foi um dos poucos que conseguiu escapar de suas garras, mas o restante das aberrações do circo foram devorados até os ossos por sua antiga parceira de palco. Uma vez terminada a festa, a jovem albina se afastou daquele sinistro lugar, deixando um rastro de pegadas sangrentas na poeira do chão. Era meia-noite de 14 de novembro de 1995. Um ônibus havia acabado de sair do terminal Old Summer Palace, em Pequim, e se dirigia para Xiangshan. A bordo estavam 2 motoristas, um homem ao volante e uma mulher copiloto. O ônibus parou no portão sul do antigo Palácio de Verão, que era a residência oficial dos imperadores da dinastia Qing. Antes de ser destruído por soldados britânicos em 1860, subiram a bordo 4 passageiros, uma senhora, um jovem casal e um menino. O ônibus continuou a viagem. Ao passarem pelo portão norte do palácio, o motorista avistou 2 sombras que se moviam na estrada. Não era uma parada oficial, então poderiam passar sem parar, sem problemas. Mas naquele momento, sentiu pena daquelas pessoas, então decidiu parar e abrir a porta. 3 pessoas subiram. Eram 3 homens, mas um parecia muito bêbado. Os outros 2 o seguravam pelos ombros e ninguém podia ver seu rosto, porque estava completamente inclinado para frente. Além disso, tinha um aspecto sujo e descuidado. Os 3 estavam vestindo túnicas tradicionais. Eram as da dinastia Qing. Além disso, parecia que estavam maquiados, porque tinham uma pele excessivamente pálida. Se sentaram na parte de trás do ônibus e ficaram completamente em silêncio. Os demais passageiros se entreolharam com cara de medo. Aquelas pessoas eram muito estranhas. No entanto, a motorista auxiliar os tranquilizou, dizendo que certamente seriam atores e estavam vindo de uma filmagem. Ela tinha certeza de que haviam bebido depois da gravação, e é por isso que usavam aquelas roupas. A explicação acalmou a todos, exceto a senhora, que não conseguia deixar de olhar para trás de vez em quando. 4 paradas depois, o jovem casal desceu do ônibus. Agora só restavam os motoristas, a senhora e o menino. E nesse exato momento, a senhora começou a gritar. Dizia que o jovem havia roubado seu dinheiro. O menino, que não entendia nada, tentou fazê-la ver a razão. Mas não havia nada que pudesse acalmá-la. Ela mesma pediu ao motorista que parasse na próxima parada e que os 2 descessem para ir à polícia. O menino, que na verdade não tinha feito nada, aceitou por educação. O motorista fez o que lhe pediram e ambos desceram do ônibus. Assim que desceu e viu o ônibus partir, a senhora disse ao menino: "Acabei de salvar sua vida." Ele não entendia nada, achava que aquela mulher estava completamente louca. Mas não foi assim. Ela lhe explicou que as 3 pessoas com as túnicas tradicionais eram fantasmas. Observando-os, havia percebido que, sob as vestes, não havia pernas. O jovem não sabia se acreditava naquelas palavras, mas no dia seguinte descobriu que tudo era verdade. O ônibus 375 não havia retornado à base naquela noite. Na manhã seguinte, o noticiário abriu com a notícia do desaparecimento dos 2 motoristas e do veículo. Ao ver isso, o jovem e a senhora relataram o ocorrido às autoridades. Mas os policiais não acreditaram no que disseram e os mandaram para casa. No entanto, no dia seguinte, o ônibus foi encontrado submerso em um reservatório, a cerca de 100 quilômetros do trajeto original. Dentro encontraram 3 corpos em avançado estado de decomposição. Se tratava dos 2 condutores e uma terceira pessoa não identificada. Como foi possível que os corpos se decompusessem tanto em apenas um dia? O que o ônibus estava fazendo tão longe da sua rota? Tic-Tackers, o ônibus fantasma é uma lenda urbana muito conhecida. Tem diferentes versões na China e muito mais em outros países. Aliás, a mexicana também é muito curiosa. Se vocês estiverem interessados em conhecê-la, basta nos contar nos comentários e a contaremos em um próximo vídeo.
Dentro da China, a mesma lenda varia de protagonistas. Em uma delas, o fantasma, em vez de 3 homens vestidos com uma túnica tradicional, é uma mulher vestida de vermelho. Outra afirma que, quando os policiais encontraram o ônibus, o tanque de gasolina estava cheio de sangue. O número do veículo também muda com frequência. De qualquer forma, é bom conhecê-la, para que você possa reagir a tempo se subir em um ônibus de madrugada e algum estranho entrar. Melhor prevenir do que remediar. Vocês não acham, tic-tacers? Hoje trazemos a lenda do assobiador, o espectro sombrio de um homem condenado a vagar eternamente pelas planícies e florestas com um saco velho esferrapado no ombro, no qual dizem que carrega ossos humanos. Este espírito amaldiçoado é descrito por muitos como um gigante alongado de até 6 metros de altura que se destaca das árvores usando um chapéu de palha. Ele se arrasta pela frente emitindo um assobio estranho e perturbador que canta notas musicais até Fá e Si. Dizem que esse som assustador é um prenúncio da morte. Se você ouvir atentamente o apito, não se preocupe. Isso significa que o assobiador está muito longe e você não está em perigo. Mas, se você ouvir de longe, tome cuidado. Pode ser tarde demais para você. Acredita-se que a lenda remonta ao século XIX e há muitas versões da história. Em uma das mais difundidas, o assobiador era um homem que morava com seus pais e avós e costumava ir aos lugares assobiando, daí o seu nome. Quando criança, ele foi criado como uma criança mimada que consentiu em tudo, gritava e chorava até conseguir o que queria. Dizem que um dia o menino, sentado à mesa, desprezou a comida que sua mãe havia preparado para ele, dizendo que queria comer veado assado. Seu pai, perturbado, prometeu que pegaria um para o jantar naquela noite. Então o menino e seu pai foram para a floresta. Mas, depois de várias horas de caça, o pai não encontrou nenhuma presa e voltou de mãos vazias. O jovem faminto ficou tão furioso que assassinou o pai num acesso de raiva e com a faca de caça arrancou-lhe as estranhas para comer alguma coisa. Ao chegar em casa, colocou as vísceras na mesa e pediu à mãe que as cozinhasse. Ela, um tanto desconfiada, começou a fazer perguntas e quando percebeu que eram as tripas do marido que estava cozinhando, entrou em pânico. O avô, que ficou sabendo do parricídio, decidiu dar uma lição ao neto malvado. Ele o amarrou a uma árvore e bateu em suas costas com chicotadas até que o sangue jorrasse em abundância. Então ele derramou limão e pimenta nas feridas para que ele sentisse o insuportável ardor. O jovem foi banido e amaldiçoado e condenado a vagar até o fim dos tempos, enviando o cão tureco ou o cão do diabo atrás dele para persegui-lo. É por isso que o latido dos cães, o chili e os chicotes costumavam assustar o assobiador desde então. E ele vagueia por florestas e planícies com o seu assobio característico e o saco imundo onde guardava os ossos de cadáver do seu pai. Dizem que para na entrada das casas para contar os ossos do saco um a um. Se as pessoas da casa conseguirem vê-lo ou ouvi-lo, nada acontecerá com elas. Mas se ninguém notar sua presença, na manhã seguinte um membro da família aparecerá morto e adicionará seus ossos à sua coleção. Às vezes ele aparece em forma de sombra para atacar bêbados e mulherengos. Aos primeiros, ele suga o álcool de seus corpos pelo umbigo e, dos mulherengos, ele os despedaça arrancando seus ossos. Essa lenda também está presente no folclore colombiano e, em algumas regiões, é conhecida pelo nome de silbador ou tiflón. A versão na Colômbia fala sobre a alma em dor de um cara mulherengo que morreu sozinho e simplesmente busca a companhia de alguém para montar a cavalo. Embora outras histórias mais sinistras digam que alguém próximo de quem ele ouve seu apito morrerá. Se o apito for agudo, será uma mulher, e se for grave, um homem. Há muitos que afirmam ter visto o assobiador no verão, sentado nos troncos das árvores, descansando, enquanto brincava com um pó nas mãos. Mas é sobretudo na estação das chuvas que ele tem fome de morte. Mantenham os olhos abertos, tic-tacers. E se escutarem algum tipo de assobio assustador à distância, fique alerta, pois o assobiador pode estar por perto. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!